Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me assistindo, mas desde já eu quero te agradecer por estarmos aqui mais uma vez juntos estudando a palavra do Senhor. E nesse tempo nós estamos com um tema muito bom de se estudar, falando sobre a oração em tempos de crise. E especificamente nesse capítulo, estamos vendo a oração que Jesus nos ensinou, orando como Cristo nos ensinou. Você pode se lembrar que na aula passada nós vimos os princípios da oração do Pai Nosso. E aí, se você não assistiu a aula, você volta no vídeo anterior, assiste e depois vem para esse, porque nós vamos continuar a nossa aula. E nós falamos sobre os princípios da oração do Pai Nosso, estudando sobre várias coisas referentes ali, que nós não deveríamos repetir simplesmente a oração, mas nós entendermos o que Cristo queria nos passar. Hoje nós vamos abrir um pouco a nossa visão sobre as orações que Cristo fez ao longo do seu ministério, nos mostrando a importância de nós orarmos, como está escrito em Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Isso mostra o quão Cristo era comprometido com a sua vida de oração. Apesar de que nós precisamos sim estar sempre em comunhão com Deus através da oração, mas muitas pessoas se perguntam qual a frequência com que elas devem orar, o que elas devem pedir a Deus em oração. Bom, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sempre. Cristo orava sempre. Isso está bem claro nos evangelhos. Então nós devemos orar pelas nossas necessidades, podemos orar pelos outros, seja por uma cura de uma enfermidade, por uma libertação, um pedido especial, um emprego, pode ser também uma intercessão. Todas essas são oportunidades de nós orarmos, tanto por nós quanto que pelos outros também. Nós devemos orar para agradecer por nós e pelos outros, mas também nós devemos orar para ter intimidade com Deus. E eu particularmente acredito que esse tipo de oração, buscando a Deus em intimidade, era o principal tipo de oração que Jesus fazia. Então, hoje eu quero apontar alguns desses eventos chaves de oração de Cristo descritos nos evangelhos. Quando nós folheamos a Bíblia, os 4 evangelistas nos mostram momentos chaves de oração de Cristo. Mateus mostra 9 orações principais que Jesus fez, Marcos 8 momentos de oração muito importantes, Lucas 13 e João 5. Somando esses eventos, nós temos 35 referências de oração de Jesus. Mas algumas dessas são repetidas e nós ficamos com 23 diferentes ocasiões quando Cristo de fato orou por motivos bem fortes. Não dá tempo de eu falar de todos esses momentos chaves com você, mas eu quero expor alguns deles. E o primeiro está escrito em Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e 22. E foi na ocasião do batismo de Cristo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, essa experiência do batismo de Cristo foi sobrenatural. O céu não se abriu porque Cristo foi batizado. O céu não se abriu porque era o Filho de Deus ali sendo batizado. O céu se abriu porque Cristo orou. Isso nos ensina que céus abertos são frutos de oração. Isso nos ensina que céus abertos é resposta de oração. De outra forma, eles não se abrem. Nesse primeiro momento, no início ali da caminhada de Cristo em seu ministério, ele ora e os céus são abertos. Deus demonstra o amor que ele sente por Cristo e o Espírito Santo vem sobre a vida dele, no momento em que ele orou. O segundo momento de uma oração bem destacada de Cristo foi
imediatamente antes dele escolher os seus apóstolos. A Bíblia nos conta em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, dizendo que, naqueles dias, Jesus retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Meu irmão, a referência cruzada dessa passagem, escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38, Cristo faz a referência à seara, dizendo que nós devemos orar ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. E no capítulo 10, versículo 1 de Mateus, fala que naquele momento Cristo escolheu os seus 12 apóstolos. Após essa oração, é certo que haviam várias pessoas que acompanhavam Cristo. Ele tinha 72 seguidores, segundo Lucas, capítulo 10, 120 seguidores, segundo Atos, capítulo 1, ou até mesmo 500 seguidores, segundo 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas Jesus não poderia andar com todos juntos, então ele fez uma seleção. E antes de escolher os seus 12 apóstolos, Jesus passou a noite orando. Isso nos ensina que diante de grandes escolhas, nós devemos nos dedicar à oração. Diante da escolha de pessoas, diante da escolha de trabalhadores, diante da escolha de ministros, diante da escolha de pessoas para andarem junto conosco, para somar, nós precisamos de verdade nos dedicar bastante à oração. Um outro momento específico quando Jesus ora é após a rejeição que Cristo passou em 3 cidades, a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, conforme está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 20 em diante. Jesus fez muitos milagres nessas 3 cidades. Jesus demonstrou ali o seu amor por aqueles habitantes. Jesus ali demonstrou o amor de Deus revelado nele por aqueles habitantes. Ele pregou, ele curou, ele realizou sinais ali. Mas aquelas cidades não creram. Aquelas cidades rejeitaram a Cristo. E mesmo sendo rejeitado, Cristo orou. Isso nos ensina como nós devemos responder a uma rejeição. Isso nos ensina quando as pessoas nos desencorajarem, quando elas nos colocarem para baixo, quando elas não acreditarem nos nossos sonhos. Cristo havia feito bem para todas aquelas pessoas, mas elas não aceitaram a Cristo. Então, nós temos que fazer isso, reparar o nosso coração rejeitado através da oração, nos lembrando sempre que a aprovação de Deus é muito superior à aprovação dos homens. Um quarto momento que Jesus orou, bem destacado nos evangelhos, é no momento da sua revelação como Filho de Deus. A Bíblia cita no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18, que, estando Jesus orando à parte, depois disso, achavam-se presentes os seus discípulos, e ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E um a um os seus discípulos começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta. E mais uma vez Jesus insiste: tudo bem, é isso que as outras pessoas falam de mim, mas o que vocês dizem que eu sou? E naquele momento, Pedro, como sempre, sai na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento é destacada também a oração de Cristo antes da sua revelação como Filho de Deus. Os discípulos esperavam um líder político. Os discípulos esperavam alguém que iria libertá-los do jugo opressor de Roma. Mas Jesus não veio ali como líder político. Jesus veio como Filho de Deus. E para chegar até esse momento de revelação, ele orou. Então, nós falamos de alguns pontos chaves de oração de Cristo durante o seu ministério aqui na Terra.
E esse próximo momento é o ponto mais alto da revelação do Filho de Deus aqui na Terra. No último tópico, nós falamos que Jesus se revelou aos seus apóstolos como o verdadeiro Filho de Deus, através da boca de Pedro, depois de uma oração. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 9, versículos 28 e 29, que passados 8 dias de revelação, de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Agora, não foi mais a todos os discípulos que Cristo se revelou, mas apenas aos mais íntimos, apenas aos 3. E essa revelação de Cristo, de uma maneira tão intensa, foi feita após um período de oração profunda. E muitas vezes esses momentos de uma intensa alegria na presença do Senhor, na nossa vida, acontecem durante esses períodos de mergulho em uma oração profunda. Nós precisamos também buscar ao Espírito Santo com a intensidade tal que nós possamos também ter várias experiências sobrenaturais. Foi assim com Cristo e pode ser assim também comigo e com você. Na transfiguração, houve bastante oração e revelação de Cristo. O próximo tópico foi na última ceia, diante do seu possível e fatídico traidor, Judas Iscariotes. Os 12 estavam reunidos ali com Cristo na mesa. E a Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 26, versículos 26 e 27, assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Jesus orou, mesmo diante da sua última ceia aqui na terra. Jesus orou, mesmo diante daquele traidor que estava ali na frente dele. Jesus orou antes de ele molhar ali o pão, junto com Judas Iscariotes naquele cálice. Isso nos ensina que quando nós enfrentamos uma adversidade, seja ela por situações ou por pessoas, quando nuvens de tempestades vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, nós podemos enfrentar tudo isso com ações de graça, com oração, com súplica, assim como Cristo fez. E foi também ali, na última ceia, quando Cristo realizou a sua oração sacerdotal em João capítulo 17. E naquela linda oração, Cristo orou por ele mesmo, Cristo orou pelos seus discípulos e Cristo orou por nós. Prosseguindo, um outro ponto muito importante de uma oração que Cristo fez aqui no seu ministério foi no Getsemane, como está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 44. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Nesse momento, Cristo estava sob um estresse inimaginável. Ele sabia o que o esperava. Ele sabia que ele iria passar por todo aquele calvário e ele iria morrer fisicamente, mas também espiritualmente. Ele carregaria ali o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado, nas costas dele. E esse pecado iria afastá-lo de Deus. Cristo sofria por isso, por estar distante do seu Pai. E mesmo diante de uma situação tão forte,
tão terrível, Cristo se comportou da maneira que ele melhor poderia se comportar, orando. Mas Cristo não orou para Deus livrá-lo daquele cálice, porque ele sabia que ele deveria passar. Se Cristo quisesse, ele poderia orar e sair ali do Getsêmani e ir para outro lugar. Se ele orasse, os anjos de Deus poderiam vir ali e servi-lo. Se ele orasse, ele poderia sim ser livre daquela morte tão humilhante. Mas Cristo orou, aceitando a vontade de Deus. Há momentos em que nós não podemos ser livres para buscar a nossa própria vontade. Há momentos na nossa vida quando nós não temos a escolha própria, mas nós temos que ter esse sentimento de abnegação, de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o nosso dever. E a oração estabiliza o nosso coração, estabiliza a nossa mente, estabiliza as nossas emoções. Foi refugiado na oração que Cristo enfrentou tudo o que ele tinha que enfrentar. O próximo momento é a cruz. Todos os evangelhos falam das 7 frases que Cristo falou na cruz. Dessas 7 frases que Cristo falou na cruz, 3, a metade delas foi uma oração. A primeira, a quarta e a última foram orações a Deus. E a última dessas frases diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Coincidentemente, essa é a primeira oração que toda criança judia aprende, a entregar o seu espírito nas mãos de Deus. Cristo utiliza a primeira oração como judeu que ele aprendeu, mudando algo muito importante. Não chamou Deus de Senhor, chamou Deus de Pai. Era o que as crianças ainda não faziam, ter essa revelação de Deus como seu Pai. Cristo fez essa última oração no momento da sua morte. Isso nos ensina que desde criança, na primeira oração aprendida pelas crianças judias, até a última oração de Cristo como judeu, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E para fechar, eu comentei nessa aula alguns momentos chaves de oração de Jesus Cristo. Porém, houveram muitas outras ocasiões quando Cristo orou. Inclusive, João diz que se todas as coisas que Cristo tivesse feito fossem escritas, não haveriam livros suficientes para isso. Mas Jesus não orou só apenas nos momentos chaves do seu ministério. Cristo orou em diversos momentos, desde os mais simples até os mais difíceis, como nós falamos. Jesus orou quando era noite, quando ainda estava escuro. Jesus orou antes de alimentar aqueles 5.000 homens. Jesus orou durante aquela noite. Jesus orou quando as crianças vieram até ele e ele a tomou nos braços. Jesus orou para que seus discípulos recebessem o Espírito Santo. Jesus orou para que os seus discípulos não enfraquecessem na fé. Jesus orou e ponto final. Isso é um grande ensinamento para mim e para você. Orando como Jesus ensinou. Orando como Jesus deu o seu exemplo. Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Eu espero sinceramente que através do exemplo de Jesus Cristo você possa também se dedicar à oração, ter momentos específicos do seu dia para orar, confiando, perdoando, crescendo, buscando a Ele, compartilhando o seu dia. Nos melhores e nos piores momentos, ore. Nos dias mais felizes e nos dias mais angustiosos, ore. Foi isso que Cristo nos ensinou, orar ao Pai nesses momentos chaves. E Cristo nos ensinou com palavras e também com exemplos. Que Deus te abençoe e você possa continuar a sua vida de oração em nome de Jesus.